A paz de Deus a todas as nações do mundo. Hoje eu, Pedro, nesse dia 16 de maio de 2024, para falar sobre o perigo de adorar imagens e fazer e prestarem culto a outro nome que não é Deus. Vamos ver o que diz em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Onde a palavra de Deus diz que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Apenas no nome do Messias Jesus a pessoa chega a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em Êxodo capítulo 20, versículos de 4 a 5. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança de nada que há no céu e semelhança de nada que há na terra. E não prestarás culto a elas. Em Mateus capítulo 4, versículos de 9 a 10, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Então o diabo disse a Jesus. Antes, o diabo pegou, transportou Jesus a um grande monte, num grande monte de Jerusalém, e dali o diabo mostrou todos os reinos do mundo. Então o diabo falou para Jesus: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Então Jesus falou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Deus darás culto. A palavra culto o simples fato de uma pessoa orar para qualquer nome que não seja a Deus já está prestando culto. E por causa dessa desobediência das nações andarem prestando culto a vários nomes que a igreja pagã romana ensinou, isso traz maldição a eles mesmos. O próprio Deus traz a sua ira com forças da natureza por causa das pessoas que desobedecem a Deus, prestando culto a vários nomes, que na verdade esses nomes que não são Deus são demônios. Aqui, como vocês estão vendo, essa grande inundação que Deus trouxe a partir do dia 2 de maio de 2024 para o Rio Grande do Sul, só em Porto Alegre, Deus trouxe águas para inundar 31 igrejas católicas romanas só em Porto Alegre. Como vocês estão vendo, essa blasfêmia que está escrito nesse templo católico romano em Porto Alegre, Nossa Senhora Medianeira, o mesmo nome do templo que o Pedro ia aqui em Joinville quando eu era católico. Chamar Maria de medianeira é uma blasfêmia se a palavra de Deus diz que existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. As próprias nações trazem sobre si os castigos vindos de Deus, porque desobedecem a Deus. E essa desobediência das pessoas prestarem culto a vários nomes que não é Deus, chegou ao ponto que as nações começaram a adorar o anticristo João Paulo II, adorar o próprio sangue do anticristo João Paulo II, desde o dia do atentado de 13 de maio de 1981, onde o Vaticano, a igreja do anticristo, pegou esse sangue do atentado de João Paulo II e já começou a fazer todas as nações no mundo adorarem o sangue de João Paulo II do dia do atentado de 13 de maio de 1981. Esse é o
Esse vídeo que vocês vão ver agora é um exemplo de uma imagem de cera de João Paulo II, que o primeiro chifre e o segundo chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o Papa Bento XVI, que é o dragão, mais o falso profeta Papa Francisco, que são os dois chifres dessa segunda besta de Apocalipse capítulo 13, 11, fez todas as nações do mundo inteiro adorarem o sangue de João Paulo II, que é o anticristo, desde 1º de maio de 2011, mas a veneração e ao culto à primeira besta João Paulo II já foi feita pelo Papa Bento XVI a partir de 19 de dezembro de 2009. Prestar culto a nomes que não sejam Deus trazem a própria maldição vinda de Deus. Vejam esse vídeo dessa imagem de cera da sétima cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o Papa João Paulo II, que estava sendo levado para todas as nações do mundo pelo Papa Bento XVI. O primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E também levado depois pelo segundo chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o Papa Francisco, o falso profeta. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo e até o próximo vídeo, se Deus permitir.